Todas as crianças são boas e seus pais também. Observação preliminar: as histórias de amor da segunda parte deste livro apenas se revelam como tais quando enxergamos sua claridade velada por detrás de sua primeira aparência obscura. Se a luz ofuscante dessas histórias se mostra primeiro de forma encoberta, assim como num eclipse solar, então após algum tempo experimentamos o quanto o amor de pais e filhos toca as nossas almas no momento em que pode vir à luz. Isso também se aplica ao nosso próprio amor secreto e ao amor secreto dos nossos pais. Todos são bons. De um curso profissionalizante em Bad Souza 2005. Outro amor. Quando digo, todas as crianças são boas e seus pais também, talvez alguns balancem a cabeça. Como será possível? Estas afirmações são amplamente abrangentes. Ao mesmo tempo dizem que nós também somos bons, que fomos bons quando éramos crianças e que continuamos sendo. Dizem que os nossos pais também são bons porque foram crianças, que foram bons, sendo crianças, e que continuam sendo bons, como pais. Quero explicar o contexto desta frase e afastar-me da conversa superficial em que dizemos, mas a criança fez isso e aquilo, e os pais fizeram isso e aquilo. Sim, fizeram-no, mas por quê? Por amor. Explicarei o assunto em toda a sua profundidade e também farei exercícios com vocês que nos ajudarão a sentir, na alma, o que significa ser verdadeiramente bom. Naturalmente chegaremos à conclusão, nesse momento já revelo a conclusão, de que cada um de nós é bom da maneira como é, que é bom justamente por ser assim como é. Por este motivo, não devemos nos preocupar conosco mesmos sobre se somos bons ou não, nem com os nossos filhos ou os nossos pais. Sucede apenas que às vezes temos a visão turva, de forma que não enxergamos onde somos bons, onde as crianças são boas e onde seus pais são bons. Gostaria de explicá-lo dando primeiro uma visão geral sobre o assunto. O campo espiritual através da constelação familiar revelou-se que estamos inseridos em um sistema maior, em um sistema familiar. Não apenas os nossos pais e irmãos pertencem a esse sistema, mas também os avós, bisavós e antepassados. Outras pessoas que de alguma forma foram importantes para o sistema também fazem parte como, por exemplo, antigos parceiros dos nossos pais ou avós. Nesse sistema todos são guiados por uma força conjunta, que segue determinadas leis. O sistema familiar é um campo espiritual, dentro do qual, como podemos experimentar nas constelações familiares, todos estão em ressonância com todos. Às vezes, esse campo se encontra em desordem. A desordem em um campo desse surge quando alguém, que também faz parte, foi excluído, rejeitado ou esquecido. Essas pessoas excluídas e esquecidas encontram-se em ressonância conosco e se fazem notar no presente. Neste campo rege uma lei básica: todos aqueles que fazem parte possuem o mesmo direito de fazer parte. Ninguém pode ser excluído. Ninguém se perde desse campo e sim, continua atuando dentro dele. Se alguém tiver sido excluído, não importa o motivo, um outro membro familiar é determinado a representá-lo sob influência desse campo, através da ressonância. Assim sendo, esse membro familiar, por exemplo, uma criança, comporta-se de maneira particular. Pode eventualmente tornar-se um dependente químico, um criminoso, uma pessoa agressiva ou então adoecer. Talvez até se torne um assassino ou então sofra de esquizofrenia. Mas, por quê? Porque essa pessoa olha para o excluído com amor e através do seu comportamento nos força a olhar com amor para essa pessoa excluída e rejeitada. O assim chamado mau comportamento é amor em relação a alguém que foi excluído nesse campo. Ao invés de nos preocuparmos com uma criança que se comporta de tal forma e de tentarmos mudá-la, o que não leva a lugar nenhum, como já sabemos, pois aqui atuam forças maiores, devemos olhar para esse campo do qual fazemos parte junto com a criança, até que, com a ajuda da criança, possamos olhar para o lugar onde a pessoa excluída está à espera de ser vista por nós e tomada novamente para dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa família, do nosso grupo, talvez do nosso povo. Todas as crianças são boas se permitimos que sejam boas. Isso significa que, ao invés de olharmos somente para as crianças, olhamos com amor para onde elas olham. A grande experiência que fizemos através da constelação familiar é:
Ao invés de nos preocuparmos com essas crianças ou outras pessoas e pensarmos delas, como é possível que se comportem dessa forma, olhamos para uma pessoa excluída junto com elas e a tomamos para dentro de nós. Assim que essa pessoa é acolhida na alma dos pais, da família e do grupo, a criança respira aliviada e pode finalmente se livrar desse emaranhamento com uma outra pessoa. Tendo consciência disso, podemos esperar até saber para onde o comportamento da criança nos levará, na posição de pais ou de outro membro familiar. Se formos até lá com as crianças e se acolhermos a outra pessoa dentro de nós, então as crianças serão libertadas. Quem mais será libertado? Nós, na posição de pais ou de outro membro familiar. De repente mudamos e tornamo-nos mais ricos por termos dado um lugar dentro de nós a algo que antes era excluído. Agora todos podem comportar-se de forma diferente no presente, com mais amor e indulgência, muito além das distinções baratas que fazemos entre o bom e o mal e através das quais talvez possamos achar que somos melhores e que outros são menos bons. Mesmo que os outros que consideramos menos bons sejam apenas pessoas que amam de maneira diferente. Se junto com as crianças olharmos para o lugar onde elas estão amando, essas distinções entre bom e mal terminam. Naturalmente, uma outra conclusão que se pode tirar é que os nossos pais também são bons e que por trás de todas as queixas que talvez tenhamos em relação a eles atua o amor. Esse amor, porém, não está voltado para nós e sim para outro lugar, lugar esse para onde olhavam quando eram crianças, para alguém que queriam incluir na família. Se começarmos a dar um lugar dentro de nós a todos esses excluídos, então nós também olhamos com os nossos pais para o lugar onde eles estão amando. Assim tornamo-nos livres e os nossos pais, também. De repente experimentamos-nos numa situação completamente diferente e aprendemos o que significa o verdadeiro amor. Tudo antes de fazer uma meditação lerei um pequeno texto para vocês. Há pouco tempo foi lançado um novo livro de minha autoria, Verdade em Movimento. Neste livro há um breve texto que resume aquilo que acabei de explicar em um nível filosófico. O nome do texto é Tudo. Tudo pode apenas ser tudo por estar conectado com tudo, isto é a ressonância. Portanto, cada qual está conectado com tudo. Assim, nada pode ser individualmente. Apenas é individual por estar conectado com tudo, porque dentro daquilo que é individual também está presente todo o restante, ou seja, ninguém é individual, nem mesmo uma criança. Se olharmos para uma criança apenas em sua individualidade, desconsideramos aquilo com o que está conectada a algo maior. Assim sendo, eu também sou tudo ao mesmo tempo. Tudo não pode existir sem mim, e eu não posso ser, sem estar conectado com tudo. Trata-se de considerações de ampla extensão e amplas consequências. O que isso significa para a maneira como vivo, a maneira como sinto, a maneira como sou? Em cada ser humano vejo todos os seres humanos, e assim sendo, também vejo a mim mesmo dentro de cada um. Também sinto em mim todas as outras pessoas, cada uma da maneira como é. Em cada pessoa encontro todas as pessoas e nelas também me encontro. Como então poderia rejeitar algo nas pessoas sem nelas também rejeitar a mim mesmo? Como poderia alegrar-me através delas sem nelas também me alegrar através de mim mesmo? Como poderia desejar algo de bom a alguém sem ao mesmo tempo desejá-lo a mim mesmo e a todos os outros? Como poderia amar-me sem também amar todas as outras pessoas? Pois nós estamos em ressonância com tudo. Quem vê todos em todas as pessoas também vê nelas a si mesmo, encontra nelas a si mesmo, acha a si mesmo em todas as pessoas. Portanto, quem causa algum mal a outros causa este mesmo mal a si mesmo. Quem machuca aos outros, machuca, também, a si mesmo. Quem estimula os outros também estimula a si mesmo. Quem priva os outros de algo também priva a si mesmo e quem diminui os outros também diminui a si mesmo. Quem verdadeiramente ama os outros, ama a todos. Portanto, amor próprio significa ao mesmo tempo amor por tudo e todos, incluindo o amor por si mesmo. É o amor puro e o amor pleno porque tem tudo em tudo, principalmente a si mesmo. A grandeza no final, ressonância significa, amo todos. Se tiver um desentendimento com alguém ou rejeitar alguém,
saio da ressonância com o todo e não posso, então, desenvolver-me em sintonia com o todo. Qual é a solução? Tomo para dentro do meu coração tudo aquilo que rejeito. Assim encontro o caminho que me leva ao amor por tudo e todos e através dele torno-me grande. O que significa grandeza nesse contexto? Reconheço que sou igual a todos os outros e que eles também são iguais a mim, pois assim estarei conectado com o todo e através do todo serei grande. Para quem olha a nossa doença? Agora podemos fechar os olhos. Farei uma pequena meditação com vocês onde será possível sentir o que significa ressonância e o que provoca em nós. Entramos no nosso corpo e sentimos onde algo nos machuca, onde algo está doente, em que parte algo não funciona. Evidentemente aquilo que nos machuca ou não funciona está em dissonância com o nosso corpo. Internamente deitamos-nos ao lado dessa dor, dessa doença, desse órgão e junto com essa doença, esse órgão, essa dor, sentimos para onde está olhando. Essa doença está em ressonância com o quê? Com que pessoa que talvez tenha sido excluída, esquecida, mal falada ou julgada? Esperamos até podermos entrar nesse movimento, até vibrarmos com ele e até que, talvez, de repente vejamos para onde a doença esteja olhando. Por exemplo, para uma criança que morreu cedo, que nasceu morta ou que foi abortada ou dada para alguém. Para alguém que julgamos ser um criminoso, com quem não queremos ter contato e com quem a nossa família não quer ter mais contato. Olhamos para essa pessoa como alguém que faz parte de nós e internamente dizemos a ela, junto com a doença, agora eu vejo você. Eu sou como você. Você é igual a mim. Agora lhe dou um lugar na minha alma e em nossa família. Agora você está entre nós novamente, é uma de nós diante de uma força maior, perante a qual todos nós somos apenas como peças de um jogo de xadrez com as quais ela joga de formas diferentes. Você não é melhor nem menos boa. Reconhecemos que é semelhante a nós e nós a você. Talvez também possamos nos aproximar de outras pessoas que rejeitamos, com as quais estamos aborrecidos, diante das quais tornamos-nos culpados ou que carregam alguma culpa em relação a nós. Dizemos sim a cada uma delas. Sentimos o que se modifica no nosso corpo, na nossa alma e no nosso amor. Para quem olhávamos quando éramos crianças? Este foi um primeiro passo para sentirmos o que significa ressonância, o que ela provoca em nós e como podemos experimentar algo totalmente diferente, através da ressonância, em relação a que antes estávamos fechados. Apenas algumas conclusões, com elas poderemos continuar a meditação. Fechem os olhos novamente. Olhamos para nós como crianças e como nos comportávamos quando éramos. Às vezes, nos comportávamos de uma forma que preocupava nossos pais. Talvez pensassem, algo não está bem com essa criança. Como pode comportar-se dessa forma? Como pode, por exemplo, recolher-se, ter medo, aborrecer-se, mostrar-se impaciente, não querer estudar, desistir como se não tivesse esperança alguma? Seja como for, agora olhamos para a criança que fomos um dia e sentimos com ela para onde olhávamos quando éramos uma criança, quando nos sentíamos assim e nos comportávamos assim. Para onde se dirigiu o amor secreto? Com quem estávamos em ressonância profunda? Que pessoa queria se fazer notar através de nós, para que finalmente fosse vista e amada? Podemos dizer para o pai, para a mãe, para ambos ou também para outras pessoas, por favor, olhem para lá comigo com amor. Então podemos reconhecer o quanto amávamos quando éramos crianças. Talvez de uma forma diferente do que se esperava, porém, em ligação profunda com alguém que não podia fazer parte. Sentimos o quanto fomos e somos bons. Para quem os nossos pais olhavam quando eram crianças? Agora damos mais um passo. Podem fechar os olhos novamente. Olhamos para os nossos pais da maneira como eram. Talvez algumas coisas nos incomodassem neles, quando éramos crianças e desejávamos que fossem diferentes. Agora olhamos para eles, como eram como crianças e para onde olhavam. Para quem olhavam? Para que pessoa excluída ou esquecida eles olhavam? Com quem estavam em ressonância e talvez ainda o estejam?
Como se tornaram o que são a partir dessa ressonância, desse amor secreto profundo. Junto com eles e o seu amor, olhamos para essa pessoa ou essas pessoas e as amamos assim como os nossos pais as amaram quando eram crianças, mesmo que talvez o tenham feito inconscientemente. Esse movimento estava direcionado a alguém para incluí-lo. Permitimos a essas pessoas que se façam notar e em nós também. Olhamos para elas e lhes dizemos: sim, vejo você. Também lhe dou um lugar no meu coração, com amor. Para quem o nosso parceiro olhava quando era criança. Agora damos mais um passo nesse sentido. Se quiserem, fechem os olhos novamente. Olhamos para o nosso parceiro, ou outra pessoa próxima com quem temos um vínculo que queremos manter. Talvez algo no comportamento dessa pessoa nos incomode. Agora nos permitimos olhar para o lugar para onde essa pessoa olha com o seu comportamento. Quem é o excluído ou talvez rejeitado e julgado para quem ela está olhando? Junto com ela olhamos para lá com amor. Tudo isso é um exercício para o amor em relação a tudo e todos. Podemos sentir que algo se modifica em nossa alma? Sentimos como evoluímos quando nos abrimos para este movimento do amor. Para quem os nossos próprios filhos olham. Daremos mais um passo. Podem fechar os olhos mais uma vez. Olhamos para os nossos filhos ou, se não tivermos filhos, para os filhos de parentes. Olhamos, principalmente, para aqueles que nos preocupam ou que estão doentes ou se comportam de maneira fria e reservada. Junto com eles olhamos para onde eles olham com o seu comportamento ou a sua doença. Que pessoas querem se fazer lembrar através deles? Com quem estão amorosamente em ressonância? Junto com eles olhamos para lá até que também possamos ver a pessoa ou as pessoas de que se trata. Talvez as vejamos de repente, como se tivéssemos acordado de um sonho profundo. O amor em relação a tudo e todos. Alguém ainda tem dúvidas de que todas as crianças sejam boas? Nós como crianças? Nossos pais como crianças? Nossos parceiros como crianças? E também os nossos filhos? Todos são bons. Isto é o amor por tudo e todos. Expressa-se em algo muito simples. Devemos olhar para todos e dar-lhes um lugar no nosso coração. Para isto existe uma postura interna. Jesus uma vez o expressou em uma frase bonita: sejam benevolentes como meu Pai Celestial. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Por quê? Porque está em ressonância com tudo. O amor em anéis crescentes. O caminho que percorremos aqui não pode ser interrompido. Ainda não chegamos, apenas começamos a andar neste caminho, pois se trata de um caminho de vida. Existe um poema bonito de Rilke no início do livro das Horas 1. Vivo minha vida em anéis. Uma poesia de Rainer Maria Rilke, Livro das Horas, 1905, Livro da Vida Monástica. Tradução retirada de Filosofia da Vida, C.F. Costa, UFRN, NT. Crescentes que passam por sobre as coisas. O último talvez jamais venha a completar, mas alcançá-lo irei tentar. Fiz uma pequena modificação para mim. Vivo o amor em círculos crescentes, que passam por sobre as coisas. O último, onde amo a todos verdadeiramente, talvez jamais venha a completar, mas alcançá-lo irei tentar. Cada passo neste caminho é um ganho através do qual crescemos e tornamo-nos mais ricos. O coração puro. Quero fazer um adendo ao assunto sobre a ressonância. Quando entramos em ressonância com excluídos, rejeitados, esquecidos, por exemplo, com vítimas ou também com aqueles que são culpados pela sua morte, e se olharmos para eles sem querer nada, se simplesmente os olharmos com respeito, também com respeito diante do seu destino, então podem encontrar a paz sem que nós os tomemos para dentro de nós. Por este motivo, no amor por tudo e por todos, o olhar se desvia de todos e direciona-se para algo que está além deles. Apenas nesse olhar conjunto, voltado para além de todos, todos são equivalentes, nós somos equivalentes a todos e ao mesmo tempo livres para o nosso próprio destino e a nossa realização pessoal. Neste olhar tornamo-nos livres e serenos. Segue um texto que resume isto e nos ajuda a sentir o que disse. Chama-se o coração puro.
Como o nosso coração torna-se puro? Na medida em que libertamos dele todas as pessoas que encontramos e principalmente as que são próximas a nós. Cada uma delas libertamos para alguém diferente, para seus pais, seu parceiro, seus filhos, seu destino. Qual é o efeito disso? A pessoa torna-se livre em relação a nós. Livre dos nossos desejos e expectativas, das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, do nosso julgamento e do nosso destino. Nós mesmos também nos libertamos dela. Tornamo-nos livres de seus desejos e expectativas, de suas preocupações, de seus pensamentos, do seu julgamento e do seu destino. Também nos tornamos livres de sua culpa e daquilo que talvez tenha feito contra nós. Por outro lado, ela também se liberta de nossa culpa e daquilo que nós eventualmente lhe causamos ou fizemos contra ela e libertamo-nos das exigências mútuas, ela das minhas e eu das dela. Tornamo-nos insensíveis dessa forma? Também sem amor? Pelo contrário, o coração puro sente com pureza, ama com pureza. Com pureza, neste contexto, significa estar em sintonia com a nossa mais profunda essência, a minha e a sua. Ser puro como o amor essencial, se é que neste caso podemos falar de amor. Este amor é querer o outro da maneira como ele é. É o amor pelo seu início e o seu fim. Este é o amor puro e também a felicidade pura. Une sem unir e separa sem separar, simplesmente está presente. O coração puro, porém, também está ciente de sua dependência de outros e concorda com essa dependência. Nisso, o coração também é puro. Andar com o espírito. Muitos relacionamentos ocorrem em um nível emocional, em primeiro plano numa base de um para um, de eu para você. Por este motivo, talvez estejam totalmente isolados e separados de contextos maiores. Para entendermos verdadeiramente o que ocorre entre duas pessoas, em um relacionamento, temos que ver cada pessoa individualmente no contexto de sua família. Às vezes não é tão fácil sairmos do antigo padrão de eu e você, e percebermos uma pessoa como alguém inserido num contexto maior, no momento em que a encontramos. Neste caso, ao mesmo tempo em que a vemos, vemos também a sua mãe e o seu pai, seus antepassados e o seu destino. Sentimos também, por detrás de nós, os nossos pais, nossos antepassados, nosso destino. De repente algo que não somos nós atua, transpassando-nos. Um campo inteiro atua através de nós e procura algo através de nós. No encontro com o outro, encontram-se dois campos espirituais e entram em uma troca espiritual. Portanto, o outro e eu somos apenas uma parte de um contexto muito maior. Além disso, existe ainda uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Não se trata da nossa mente humana nem do nosso bom senso, pois, por detrás de tudo que se movimenta, ou seja, principalmente por detrás de toda a vida, atua uma força que permanece velada para nós e que não podemos capturar, mas que determina tudo. Uma das maiores ilusões na maneira de como lidamos com o outro é que lhe atribuímos um poder e uma liberdade que ele não possui, pois através dele atua uma outra coisa, uma outra força, uma força espiritual. Na nossa imaginação essa força, então, talvez seja algo próximo do divino, mas de forma alguma pode de fato ser identificada com o divino. O divino permanece velado para nós, enquanto que essas forças podem ser sentidas e experimentadas. Se imaginarmos que por detrás de tudo atua uma força que movimenta tudo e de que tudo depende, então, nada do que acontece é contrário a essa força. Em contrapartida, essa força também não está voltada contra nada, aconteça o que acontecer, ou seja, essa força está voltada para tudo na mesma medida, assim, pelo menos, temos que imaginá-la. Então, o que significa andar com o Espírito? Significa que entramos na vibração do movimento do Espírito até sermos abrangidos por ele e andarmos junto com ele. Como conseguimos entrar nesse movimento? Através do amor por tudo e por todos, na medida em que estamos voltados para todos da mesma forma, com esse movimento. Aqui nos deslocamos para um nível totalmente diferente onde atua uma força totalmente diferente. A essência do ser tem um amigo na Polônia, Wojtek Schauberger. Na minha última visita à Polônia, contou-me como une pessoas de grupos inimigos,
por exemplo, israelitas e palestinos. Disse que estava funcionando maravilhosamente bem. Após pouco tempo, os grupos estavam muito próximos uns dos outros. Perguntei a ele, como conseguiu isso? Ele disse, de maneira bem simples, fiz um exercício com eles. Este exercício nós dois também podemos fazer agora. Tentamos imaginar do que podemos nos desprender sem que isso retire algo essencial de nós. Por exemplo, desprendemo-nos do nosso idioma. Mesmo sem língua materna e com outro idioma permanecemos quem somos, nada de essencial nos falta. Depois nos desprendemos da cultura à qual pertencemos, da nossa religião ou do nosso sucesso e dos nossos fracassos, até mesmo dos nossos pais. De repente chegamos num ponto essencial e muito simples, na nossa pura existência. Apenas isto é essencial. Nada pode lhe acrescentar algo, nada pode lhe retirar algo. Trata-se da essência do nosso ser. Depois olhamos para uma outra pessoa, apenas, porém para a essência do seu ser, para a sua pura existência. Encontramo-nos de existência para existência. Então nada pode colocar-se entre nós. Em nossa existência, na essência do nosso ser somos todos igualmente essências. Como nós falávamos em inglês, o meu amigo denominou isto de core identity. Podemos fazer o mesmo em relação aos nossos pais. Olhamos para eles, para sua pura existência. Da nossa existência pura para a sua existência pura. O que muda? Fazemos o mesmo com o nosso parceiro e outras pessoas com quem nos relacionamos. Olhamos para a sua existência pura e as encontramos de existência para existência. Como tudo muda! Toma-se mais sereno, modesto e humilde. O que mais queremos acrescentar à existência? Assim olhamos também para os nossos filhos, para a sua pura existência. Não são maravilhosos em sua pura existência? Isto, então, significa andar com o Espírito. A alegria do Espírito primeiro, gostaria de falar rapidamente sobre a consciência. Com a ajuda da nossa consciência percebemos imediatamente se podemos fazer parte de algo ou não, o percebemos através de um sentimento de culpa ou inocência, em outras palavras, através da sensação de termos a consciência tranquila ou pesada. Com a ajuda desses sentimentos orientamo-nos sobre se podemos fazer parte ou não. Se nos voltarmos para o movimento do espírito também podemos distinguir, através de determinados sentimentos, se estamos ou não andando coeme o movimento do espírito, se desviamos desse movimento ou não. Quando nos encontramos em sintonia com o espírito e com o movimento do espírito sentimos-nos serenos e tranquilos. Se desviarmos dessa sintonia ou a perdermos, tornamo-nos inquietos. Por exemplo, ficamos ansiosos ou temos medo. A partir do momento em que entramos novamente no movimento do espírito, voltamos a ficar em paz, tranquilos, leves e alegres. A alegria do espírito é uma alegria leve e não tem intenções. É a vibração com o espírito e com o movimento criativo que realiza algo novo a cada momento. No momento em que nos sentimos pesados e angustiados, isto significa que perdemos a conexão com o espírito. A alegria do espírito é contente e leve. Andar com o espírito quando existem problemas agora nos permitimos olhar para os nossos problemas, um após o outro, e sentimos qual o movimento que surge deles quando os olhamos. Depois, enquanto olhamos para o problema, deslocamo-nos, junto com o espírito, para a amplidão e a leveza do seu movimento e para a alegria. Diante do problema, como ele é e com toda a urgência que pode estar se apresentando, permitimos que o espírito se aposse de nós e nos leve para um movimento muito além do problema, para uma leveza, uma amplidão, para um outro amor, para a sua confiança serena e a alegria. Andar com o espírito quando estamos doentes irei um pouco mais além, nesse assunto. Agora olhamos para algo que nos machuca, uma doença, talvez. Entramos no mesmo movimento, na amplidão, na distância, no amor, na leveza e na alegria. Andar com o espírito quando estamos aborrecidos darei mais um passo. Existe alguém com quem estamos aborrecidos ou que se aborreceu com a gente? Damos um passo para trás para obtermos distância dessa pessoa. Quem sabe, trate-se até de um parceiro ou um filho.
Colocamos uma determinada distância entre ele e nós. Depois olhamos para esta pessoa com o movimento do espírito. Sentimos como o espírito se movimenta nessa direção, como olha. Entramos na leveza do espírito, na sua amplidão e sentimos o que se modifica e entramos na alegria e na felicidade por tudo, da maneira como é, porém, com distância, sem intenção e sem medo. Eventualmente sentimos também que devemos renunciar a algo. Olhamos para aquilo a que devemos renunciar e o deixamos ir com amor, leveza, serenidade, até se separar de nós e o movimento do espírito nos levar para algo novo, totalmente diferente, maior, mais rico, mais amplo, benevolente. O verdadeiro amor. Quero dizer mais uma coisa sobre o verdadeiro amor. Qual o segredo mais profundo do amor? Ele se alegra. Exemplo. Permaneço com você. Ajudante. Trata-se de um menino de 12 anos que foge do controle dos pais e dos professores. Seu comportamento é caótico e agressivo. Seu pai está doente. Elinger. Qual a doença? Ajudante. Insuficiência venosa e hipertensão arterial. Elinger. Para o grupo, se imaginarmos a situação que ele nos relatou, para onde o menino olha? Para onde vai o seu amor? Ajudante. Em direção ao pai. Elinger. É totalmente claro. Elinger. Após refletir um momento, se sentir moesse o que ele sente, qual a frase que ele diz internamente? Diz ao pai: permaneço com você. O que o pai diz a ele? Me alegro com você. O que você diz como seu professor? Vejo seu amor e fico alegre com ele. Para o ajudante, agora você tem o pai no seu oração, isso se vê imediatamente, e você sabe onde o menino estará bem cuidado. Ok? Ajudante. Sim. Elinger. Que bom! O início do amor. Vivemos a vida em anéis crescentes. Se o primeiro anel não tiver dado certo, faltará algo no segundo. Se ambos não tiverem dado certo, faltará algo no terceiro. Qual o terceiro anel? O amor entre homem e mulher, ou seja, algo se antecipa a esse anel. O quarto anel é o amor que nos capacita a ajudar a outros de uma maneira boa. Voltamos ao primeiro anel, a base do amor. Nossa vida começou com o amor dos nossos pais. Antes de termos nascido, eles se amaram e com amor tornaram-se homem e mulher da maneira mais íntima possível. Desse amor nós surgimos. Olhamos para eles como casal e para o seu amor de homem e mulher. Nossos olhos começam a brilhar. Não há nada que poderia ser mais bonito, maior, mais profundo, mais rico e com maiores consequências para nós e para eles. Abrimos o nosso coração para este amor e respondemos a ele com alegria e expectativa. Assim também se iniciou o nosso amor. Através do amor desses pais, os nossos pais. Respondemos a esse amor tomando a nossa vida através dos nossos pais, exatamente da maneira como veio deles para nós. Não é a vida dos nossos pais, ela apenas veio através deles, pois por detrás dos nossos pais estão os seus pais, e por detrás destes os respectivos pais, por muitas gerações. Essa vida fluiu através de todas essas gerações de maneira pura, sem que alguém pudesse retirar ou acrescentar algo. A mesma vida atravessa todo mundo até chegar em nós. Todos fizeram corretamente, ninguém foi melhor ou menos bom. Todos foram perfeitos e bons no ato de repassar a vida. Dessa maneira agora olhamos para os nossos pais, assim como são e os vemos como sendo perfeitos, perfeitos a serviço da vida. Independente do que tenham feito ou pensado, independente do que foi o seu destino, na posição de nossos pais fizeram tudo corretamente, foram perfeitos em transmitir a vida. Como esses pais perfeitos, nós os tomamos para dentro do nosso coração e respondemos a eles com a vida e com o amor que, através deles, começaram para nós. Junto com os nossos pais tomamos também os seus pais e todos os nossos antepassados, todos aqueles com quem estamos em ressonância e que estão em ressonância conosco, independente do que isso possa exigir de nós ou do que possa nos proporcionar. Olhamos para todos eles e dizemos sim a cada um. Também dizemos obrigado. Junto com eles movimentamo-nos no grande fluxo da vida, independente de onde ele nos levará. Dizemos a